Olá, bom dia, vamos pôr de pé para cada um. Graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus, dia do Filho de Deus, na casa de Deus, e ainda dia de comunhão. É verdade, nós celebramos a memória do Senhor Jesus Cristo, que um dia ele veio, sim, se fez carne, habitou entre nós. Ele mostrou mesmo que era possível cumprir toda a lei, todos os mandamentos de Deus. Ele foi o único ser humano que cumpriu toda a lei de Deus, mas depois ele foi condenado, foi morto por mesmo. Ali ele tomou sobre si nossas dores, enfermidades, nossos pecados. O castigo se fosse a paz da nossa Senhor Jesus Cristo, pela sua igreja nós fomos sanados. E como ele assumiu o pecado, ele não foi direto para o céu, ele foi para o inferno. Ali ele lutou durante 3 dias contra o diabo, contra a morte, contra o inferno, e saiu vencedor. Tomou a chave do inferno da mão do diabo, e assim derramou dons aos homens, e hoje verdadeiramente não servidor de honra dele, que ele vive para sempre. Amém? Diz assim: viva Jesus no meu coração. Amém? Graças a Deus. Nosso amigo Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fique conosco, já deixa aquele joia, aquele coração e aquele seu pedido de oração, o seu testemunho e de onde temos assistido, e compartilhar é amar, compartilhar é evangelizar, cumprir o seu vídeo. Quando você pega esse link, coloca lá no status das áreas, grupo da família, coloca lá no Facebook, ali as pessoas podem ligar, estar participando do culto como se estivesse aqui na casa de Deus. E também, se você já aceitou Jesus como Salvador, se não aceitou, você pode aceitar ainda hoje e participar dos elementos. O pão representando o corpo de Cristo, que é a Santa Ceia, e o suco da uva representando o seu sangue. João 6,53: aquele que não come do pão e bebe do cálice não tem parte com Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não distribuindo, não dando o devido valor ao corpo e ao sangue, ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de participar e não podemos participar indignamente. Todo aquele que aceitou Jesus como Salvador, já se arrependeu e perdoou, não só pode, como deve participar da Santa Ceia. Não pode perder a Santa Ceia, porque a Santa Ceia não é da igreja, não é do pastor, é do Senhor, e ainda no céu. Amém? Mas se você não aceitou, aceite, mude de vida, decida mesmo por Cristo, que é a melhor decisão da vida de uma pessoa, em nome do Senhor. Amém? Vamos orar, preparar nosso coração para a palavra. Feche seus olhos, abra o coração, em nome de Jesus. Meu Deus amado, é verdade. Oh Senhor Jesus, temos que preparar nossos corações, porque na verdade cada culto é uma Santa Ceia, é uma preparação para a ceia. Todos os cultos que foram antes desse, até esse culto que está acontecendo agora, verdadeiramente é também uma preparação para a Santa Ceia, pois a tua palavra é o pão nosso de cada dia, que vai alimentar nossas almas, nosso espírito, tudo que realmente nós necessitamos, e nós precisamos dessa palavra revelada, porque ali o seu Santo Espírito nos dirige, nos convence do pecado para não pecarmos, e se pecarmos, produzirmos o fruto digno do arrependimento. Se alguém pecar contra nós, o Espírito Santo nos convence da justiça, para nós perdoarmos e sermos perdoados, e o Espírito Santo também nos convence do juízo. Não dá para esconder nada diante de Deus. O que não aparecer aqui vai aparecer lá no juízo. Então, cada tempo nós vamos renovando. Ou nós vamos aprender que aí não houver justiça de Deus. Nós sabemos que revoltamos com algumas coisas revoltantes, mas tem que ser imediato mesmo. Ali na hora a gente cai em si e fala: não, eu tenho mente de Cristo, eu não tenho raiva de ninguém, não quero morte de ninguém, não. A pessoa não engole aquilo, não. Ô Senhor Jesus, irai, mas não pegueis. Não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. Não veja. Agora é hora de você se levantar, já levantar sua mão dando glória a Deus, dizer aleluia, aleluia, aleluia. Isso é Cristo, limpa o meu coração. Vai ver que vai te limpa. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta lhe será aberta. Se nós, sendo maus, damos boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celestial dá o Espírito Santo, aquele que pediu, aquele que pediu. Tem que se preparar, tem que falar, tem que pedir para o Senhor, me ajuda a não cair em tentação, tem que tirar toda a obra da carne. Exatamente, Ele não nos induz em tentação, mas nos livra do mal. Exatamente, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos até da tentação. Tem gente que não cai em tentação porque não foi provado, não foi tentado.
para sermos mais do que vencedores, vivendo em comunhão com a tua palavra, aceitando os mandamentos, praticando os mandamentos, em nome do Senhor Jesus, porque o salário do pecado é a morte, há uma divisão entre o pecador e Deus ele não responde a pecadores. Venha mudar nossas vidas, venha mudar, meu Pai, para que a partir de nós possamos ser alcançadas nossas casas, nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Rei da criação, amamos tua presença aqui no meu mundo. Reunidos em nome do Senhor, que se faz presente. Pede, faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. E que seja em nós e através de nós, e seja em nós e através de nós, e seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós. Mas nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti, Jesus. Nada é sobre o mundo, nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu e o céu. Nada é sobre o pecado, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Esse amor e seu poder foi derramado sobre toda a carne. O Senhor prometeu 500 anos da vida de Cristo. Quando eu subi ao céu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Rei da criação, amamos tua presença aqui. Pede, faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Diz cada um, testemunha de Cristo, que seja em nós e através de nós, seja em nós e através de nós, e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós. Mas nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre Cristo, tudo é sobre ti, nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu, tudo é sobre o céu e o céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Mas nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti, Jesus. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Isso. Agora que o inferno dele estremeceu. Isso. Bem forte. A morte não venceu, Cristo vive está. A morte não venceu. A morte não venceu. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. A morte não venceu. A morte não venceu. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está.
ele venceu a morte, o principado, a potestade, o inferno inteiro, venceu o diabo, tirou a chave da mão do diabo, prendeu o cativeiro, subiu aos céus e deu damos aos homens, maravilhoso Cristo Jesus, amado em nossas almas, meu querido amado Jesus, como é bom te servir, como é bom conhecer a tua palavra, vai adorando a Ele, isso, vai agora se envolvendo na presença do Todo-Poderoso, vai dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu estaria se não fosse o Senhor, apesar de tudo, nós chegamos até aqui, quantos não pararam pelo caminho, quantos não desistiram da jornada, mas é aquela diferença daquele que crê, aquele que não crê, aquele que serve, aquele que não serve, aquele que serve permanece até o fim, até receber a coroa da vida, aleluia, aleluia, sábio, justo, soberano Deus, onipotente, onisciente Senhor, a tua glória que enche o céu, enche a terra, enche minha vida, enche este lugar, enche a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Com a tua mão levantada, repita comigo, meu Deus, olha para mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração, e tudo que é em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais na manifestação do teu grande poder, para aprender de ti, para viver na tua presença, buscando o teu domínio até o fim, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Para o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Em nome do Senhor. Amém. E Espírito do Senhor, debaixo da terra, debaixo dos seus pés, levanta os pés, levanta. Eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Tua palavra eu vou pregar, o teu nome vou conquistar, e as nações eu vou proclamar. O teu amor, Senhor, aos teus pés quero me derramar, ao teu lado quero sempre estar, na mais perfeita comunhão, te entregar toda a minha adoração, dos teus caminhos não me desviarei, firme na rocha eu prosseguirei, em alta voz eu quero confessar. Pisa no chão, com coragem de fazer isso, levanta o pé, isso, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, tenho um inimigo debaixo dos meus pés, em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Levanta o pé, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, ao lado do meu rei, eu sempre estar, e do teu amor ninguém vai me separar. Nada pode separar da tua igreja, nem a morte, nem o principado, nem a potestade, nem o passado, nem o porvir. Se prepara para viver o melhor de Deus. Ele te deu poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. Dá glória a Deus, igreja. Isso, aleluia. Isso. Seja assim, ao lado, sempre seguindo o Senhor Jesus, amém? Aos teus pés quero me derramar, ao teu lado quero sempre estar, na mais perfeita comunhão, te entregar toda a minha adoração, dos teus caminhos não me desviarei, firme na rocha eu prosseguirei, em alta voz eu quero confessar, pisa no chão com coragem e com poder, pisa, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, em tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Isso, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, ao lado do meu rei, eu vou sempre estar, pelo teu amor ninguém vai me separar. Isa, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, tenho tudo, sobre tudo, sou mais que vencedor. Eu tenho um inimigo debaixo dos meus pés, eu tenho um inimigo
É verdade. Nada pode nos separar do amor de Cristo, amém? Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna que ele está preparando para todos. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os seres humanos, Jesus Cristo. É o mesmo Deus de todos, só existe Deus. Se a pessoa quer servir outro Deus, vai fazer o quê? Né? Nós temos que apresentar o Deus verdadeiro para cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Tudo que Ele fez foi para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a estatura de Cristo, a mente de Cristo, o coração dele. Na antiga aliança, toda a antiga aliança, o que é a antiga aliança? O Antigo Testamento, todos os grandes servos de Deus tinham o Espírito Santo, só que era um ou dois no máximo por geração, e mesmo assim, eles não conseguiam cumprir os mandamentos de Deus, mas se desviavam para um lado, outros se desviavam para o outro, porque a ação do Espírito Santo era diferente. E ali estamos esperando a vinda do Messias. Só que lá em João capítulo 1, versículo 1, Deus explicou tudo para nós. Que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra é Deus. O Messias já estava com ele, ele já tinha a palavra. Já tinha a palavra, só que eles não sabiam, hoje não sabemos. Nós temos o Messias sempre nós, como nós temos a palavra de Deus revelada. E a partir de Deus, esse verbo se fez carne, habitou entre nós. Todos aqueles que receberam de Deus lhe deu o poder de serem chamados de filhos de Deus, porque crê em nome, nós precisamos crer nesse nome não será delegado. Nós abandonamos o pecado, nós produzimos o fruto que agrada a Deus, nós buscamos o reino do nome de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando Deus nos batiza com o Espírito Santo, Ele nos prepara para fazer a obra dele, porque a fé sem obras, ela é morta. Então a busca pelo Espírito Santo é buscar o batismo. E para quem busca especial, Deus não tem pessoas especiais e privilegiados, mas tem aqueles que se aplicam mesmo em buscar, e é isso que estamos aprendendo em nome do Senhor Jesus, amém? Sempre fica à vontade, você pega a sua Bíblia lá, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, que é onde nós estamos estudando agora esses ministérios principais na casa de Deus, que não são para todos, mas verdadeiramente a gente precisa saber onde nós estamos buscando a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Antes de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Cantando é fácil. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Amém? Todos encontraram? Em nome de Jesus. Tem uma pessoa que precisa de ajuda. Amém? Novo Testamento. Capítulo 4, versículo 7. Mas a graça de Deus foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Vendo o que diz: Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos seres humanos. Nós vamos, Senhor Jesus Cristo, Maria, Santa Paula. Amém? Amém? Quer dizer, a graça de Deus, o que é a graça de Deus? É o favor, o mover de Deus em nosso favor, em nossa direção, que nós nem merecemos. Porque Deus é Deus Todo-Poderoso, nós somos humanos, falhos, pecadores. Mas o Espírito Santo, Ele nos convence de pecado como pecados, se pecarmos, nos arrependemos e voltarmos a ter comunhão com Deus, porque Deus responde o pecador e tem uma separação entre Deus e os homens. Hoje nós já sabemos disso. Não tem tolerância para o pecado, não tem diferença de pecadinho e pecador para Deus. Então Deus Ele quer derramar. Tem gente que quer a bênção de Deus. Quem quer bênção? Nós queremos. Nós queremos o favor de Deus, a graça de Deus. Mas poucos querem Deus. Querer a bênção é uma coisa, querer Deus é outra. Muitos vêm na igreja, mas poucos chegam a Cristo. Para chegar a Cristo tem que buscar, tem que se limpar, tem que buscar, até buscar de verdade.
Tem que começar a orar até orar de verdade. E as pessoas não, só vem quando uma vaca foi pro brejo, quando já tem mais jeito, quando resolve um pouquinho, some, daqui a pouco não aparece mais. Quem que pegou corona com essa pandemia? Não voltou nunca mais, gente. Você fala que a pessoa tem gente que bloqueia a gente. Eu não sei se tocou no celular, se você não fala, não responde, vê, não fala nada. Ué, como que até ontem estava pedindo oração, estava aí, não sei o que, lá, o pastor está na pandemia, ora por nós, na família, alguém pegou Covid, isso aqui, aquilo. Mas é isso que o diabo faz. Ele causa destruição para liberarmos. Talvez alguém ficou doente, talvez alguém perdeu uma renda, perdeu um emprego, perdeu um querido familiar, qualquer motivo. Qualquer motivo. Aí a pessoa fica revoltada contra tudo e todos e até contra Deus. A revolta do ser humano não opera a justiça de Deus. Uma revolta imediata, desperdício, mas tem que ser instantânea. Não pegue. Você se revolta instantaneamente, mas não pegue. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não vai virado, revoltado. Tem gente que se revolta contra Deus, o diabo engana. Nós sempre citamos lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, que aí quando acontece alguma coisa na natureza, as pessoas questionam Deus, que às vezes morre um monte de gente. O Elias estava lá, saindo de uma caverna e viu um furacão. Deus não estava no furacão, Deus nunca está naquele pistola. Ele veio para roubar, matar e destruir o diabo. Aí daqui a pouco foi um terremoto, teve um grande terremoto aí, lá na Turquia. Da Turquia com a Síria lá, matou muita gente. Deus não estava no terremoto, ele nunca vai estar no terremoto. Aí veio um fogo, Deus não estava nos incêndios, não estava no vulcão, mas aí veio uma voz suave, a palavra. Deus sempre está na palavra. É na palavra, é na palavra revelada que nós buscamos. A fé vem pelo ouvido, ouvir pela palavra de Deus. Então, esse Cristo, esse verbo, esse poder de Deus, essa glória de Deus se fez carne de nós, nasceu de mulher, sofreu, foi condenado, morto, foi sepultado. Nesse, quando ele desceu, ele prendeu o cativeiro. É exatamente o versículo do que? Pelo que diz, Jesus subindo ao céu, levou o cativeiro e deu luz ao norte. Foi necessário prender o inferno, que o ser humano estava limitado no entendimento, na sabedoria, até a vida de Cristo. O ser humano vivia quase na idade da pedra. A tecnologia era nula praticamente naquela época. Mas depois disso, que ele prendeu o inferno, a partir de então só vai para o inferno quem quer, que rejeitar essa graça. Rejeitar a graça, você rejeitar a palavra que te convence do pecado para você se arrepender, e da justiça para você perdoar, porque perdoando se é perdoado. O Espírito Santo também te convence do juízo. Ninguém vai escapar do juízo. O diabo engana que todo mundo que morrer vai para o céu. Ó, pastor, quem fala isso? Todo mundo. Você vê também quem está fora da igreja? Ah, fulano morreu, virou um anjinho lá no céu, uma estrelinha, né? O cara foi um capeta aqui na terra, demônio, bandido. Aí a comunidade falou: não, é uma estrelinha, fazem homenagem. Pode ter virado, pode ter se convertido no último momento, a gente não pode falar nada. Agora, afirmar com certeza, porque eu me liga, não. Todos que morrem vão para o céu, porque todos os caminhos levam a Deus. Onde está essa Bíblia? João 14,6. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora da palavra. Não vai. Ele engana para ele destruir. Por isso que amanhã estava explicando melhor. Eu já fui ateu e andava com satanismo, você tem uma ideia. Mas por que existiam os ateus e os satanistas? E eles existem. Por quê? Porque apresentavam um Deus mau para ele. O próprio diabo apresenta um Deus mau, né? Ou você nunca teve uma avó que falou: cuidado, menino, que Deus castiga o testamento. A pessoa fica com medo que Deus castiga. Aí o diabo põe tudo. E ainda fala que o inferno, ó, gostosinho, vai ter uns bordéis lá no inferno, umas baladas. Tem que acreditar nessas graças. Na ficção é assim. E a pessoa está olhando aqui e está acreditando em toda mentira do diabo, em vez de ficar com a verdade de Deus.
tem uma destruição no casamento, tem uma doença, ele causa uma destruição para ele imperar. Sendo quem vem para matar, roubar, destruir é ele. E a pessoa, por falta de conhecimento da palavra, é destruída. O povo só foi destruído por falta de conhecimento, porque não busca entendimento, busca na palavra. Deixa as coisas acontecerem. Tudo que Deus criou é muito bom, está lá no Gênesis. E a vontade dele é bom, perfeita e agradável. O que não é muito bom e perfeito e agradável não vem de Deus. Mas o diabo engana e a pessoa não. O diabo é melhor. Existem satanistas, eu conheci satanistas. Conheci. Eles achavam que o diabo era melhor, que o diabo deixava tudo e o mal era Deus. Já que ele é Deus, por que tem o mal na terra? Como que crianças morrem? Por que pessoas ficam doentes? Por que acontece? Pessoas boas vão embora e pessoas ruins continuam por aqui. Depois que Deus criou todas as coisas, ele entrou no 7º dia dele, e não acabou ainda, porque ele está no descanso. Ele entregou a terra para nós, seres humanos, estava tudo com gente. Então ele não teve na nossa carne. Mas se nós buscarmos a Cristo, você se une com o Senhor, é o único Espírito com Ele, aí sim você toma posse. Você ora a Deus pelo Filho de Cristo, você foi sarado, você vai ter a mente de Cristo e tudo muda, porque Deus ele deu dons aos seres humanos, amém? Ele prendeu o inferno para isso acontecer. Antes era só um rei, um sacerdote oficial de Israel. Hoje esse Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Hoje nós passamos de 8 bilhões de seres humanos. Cada ser humano pode buscar e alcançar o Espírito Santo de Deus, que é uma coisa restrita para uma pessoa na terra, e às vezes nenhuma, porque no período entre José e Moisés, 430 anos, não tinha uma pessoa que tinha o Espírito Santo durante 430 no mundo inteiro. E depois entre Malaquias e João Batista, outro período de mais de 400 anos, que também nenhum ser humano, era um ou dois e teve período sem nenhum, e hoje todos os seres humanos podem ter, amém? Mas foi necessário que Jesus pagasse o preço. Ele pagou. Olha aqui continuando, vai falar mais, versículo 9. Ora isso, Jesus subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, e aquele que desceu, e até o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Exatamente. Ele cumpriu tudo. Na verdade, ele não veio fundar uma nova religião que nem alguns historiadores, nas escolas se ensinam, que Jesus, quem foi Jesus? Jesus foi o fundador do cristianismo, sabia? Alguns livros de história falam isso. Jesus é história. Tanto que a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, em qualquer lugar. Mas Jesus, ele não fundou o cristianismo. Ele viu os caras que estavam pedindo o povo de Deus, porque ele nasceu como judeu, viveu como judeu, nasceu da tribo de Judá. Foi conhecido como filho de Davi, que era o leão da tribo de Judá. Jesus também foi conhecido como leão da tribo de Judá. Ele teve a pior condenação que havia para os judeus, que era a morte de cruz. Então, o que ele viveu, ele nasceu, viveu e morreu como judeu. Onde ele fundou o cristianismo? Mas lá Inácio está falando daqueles que eram parecidos com Cristo, foram chamados de cristãos. Então, não basta crer, tem que crer. Sem fé é impossível? Agradar a Deus. Não basta amar. Temos que amar sobre todas as coisas. Tem que parecer com Jesus. Esse é o cristão. Mas na verdade é o verdadeiro judeu. Porque Jesus não fundou nada. Ser cristão quer ser parecido com Cristo. Precisamos ser parecidos com Ele. Ele pagou todo o preço. Ele cumpriu todos os mandamentos de Deus. Foi o único. Ele mostrou que era possível. O povo de Deus tinha desistido. Por isso ficou 400 anos de silêncio. O povo tinha desistido de tentar cumprir os mandamentos. Vivia cativo, não tinha pregadores, desistiram da palavra, era uma coisa difícil. Mas Deus mandou o seu Filho para que nós possamos aprender com Ele até a mente dele. E a partir de tudo isso, a pessoa tinha pecado, produz o fruto, a satisfação, e Deus dá os dons às pessoas, não só o bater com o Espírito Santo. Ali você fala uma nova língua, você tem uma fé poderosa que se tem possível agradar a Deus. A
fé que chama existência as coisas que não são como se fosse, a palavra conhecimento, a palavra sabedoria, o dom da profecia, o dom da fé, operações de maravilha, dom de curar, e discernimento de espírito, e interpretar essas variedades de línguas. São 9 dons. E Deus dá isso para a pessoa parecer especial? Não. Para fazer a obra de Deus oficialmente. E alguns, Deus dá isso aqui, ó, versículo 11. E Cristo mesmo deu uns para apóstolos. Quem é o apóstolo? A palavra apóstolo significa embaixador de Deus. Olha só que responsabilidade. E existe apóstolo hoje? Sim. A maioria dos apóstolos verdadeiros nem usa o nome de apóstolo. É muita responsabilidade. Mas eles foram mesmo confirmados pelos apóstolos anteriores a ele, onde ele estava abrindo uma igreja diferente da que estava. Não é que nenhum sozinho por aí, estava uma igreja, está remontado, foi expulso, ou resolveu, não, vou abrir outra igreja. A mesma igreja, com o mesmo nome, só muda um nome embaixo. Tem muita igreja assim hoje. Até igrejas grandes estão se dividindo. Aquele que se divide só pensa em si próprio, é egoísmo. Nós não somos daqueles que se separam, somos aqueles que permanecem até o fim, em nome do Senhor, amém? E muita gente está fazendo isso por aí, irmãos. Ô pastor, nesse lugar não tem bênção? Tem. Quem estiver de Deus, eu em nome do Senhor, Deus está, e Deus usa quem quer, mas ser usado e ser aprovado é uma diferença muito grande. Os dons são irrevogáveis. Por isso que nós temos ensinado: é melhor a pessoa ser um bom fiel do que um bom obreiro. Melhor a pessoa ser um bom obreiro do que um bom pastor. Melhor a pessoa ser um bom pastor do que um bom apóstolo. Só quem funda igreja são apóstolos do Espírito Santo e confirmado por outro apóstolo anterior. E não é para fazer uma coisa igual. A diversidade desse ministério para conquistar pessoas diferentes. Não vai ser uma igreja igualzinha a outra, porque lá no céu não vai ter só uma igreja só, mas todos vão ser santos. Exatamente, mas cada uma igreja que tem a doutrina das vestimentas, outros têm um outro tipo de ensinamento, mas todos dentro da palavra de Deus, amém? E a outros, Deus deu para profetas. Quem é esse profeta, pastor? Ele traz uma profecia nova? Não, tem Deus no passado, Deus, ele usou os profetas das mais diferentes maneiras. Parar o sol, o universo inteiro, abriu o mar, abriu o Rio Jordão por 2 vezes, né? Todos os sinais maravilhas que aconteceram lá na antiga aliança, mas hoje ele só fala pelo Filho, só fala pela palavra revelada. O profeta estuda a palavra de Deus, revela a palavra, inspira na palavra e ele traz a revelação da palavra. Não tem profecia fora da palavra. Continuando, versículo 11: outros para evangelista, que não é uma pessoa que faz o evangelismo, também a semana passada, mas sim uma pessoa que é mandada por Deus para algum lugar para pregar, não individualmente, nem quem faz o evangelismo, vai para uma porta fora para a pessoa explica o amor de Cristo. Não, a pessoa que prega, para pregar, para Deus continua, não fixa uma igreja, mas não sai por aí. Igual o missionário faz. Ele vai para algum lugar, Marta vai lá e o povo vai lá ouvir a palavra de Deus, amém? Um evangelista é isso. Versículo continuando, e é outros para pastores, que é o que nós vamos ver hoje, e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais crianças inconstantes, levadas em toda a roda e vento de doutrina, por engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Verdade. O diabo ele prepara aí, né? Tem um sistema maligno que já domina mídias, o entretenimento, a cultura, a informação, educação, entretenimento e as religiões, que eram para ser para Deus. A palavra religião significa religar. O ser humano tentando se religar a Deus é impossível. Nossa ligação é a palavra, né? A palavra tem que estar em nós. Nós precisamos buscar na palavra e assim Deus verdadeiramente prepara o melhor para cada um de nós. Falando de pastor, não podemos esquecer do bom pastor. E aí conta desses existem mesmo os pastores hoje em dia, porque em alguns lugares eles pensam que não existe
pastor, mas não, pastor é só para cuidar de bicho, né? Vamos ver sobre o nosso pastor lá em Salmo 23. Salmo 23, muito conhecido. Meio da Bíblia. Salmo 23. Há algum tempo, ano passado, nós estudamos esse salmo aqui. Eu expliquei algo muito importante no versículo 1. E se você não sabe, você vai saber. Isso vai fazer uma diferença muito grande já na sua vida. Vamos ler aqui o salmo, o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Quem já conhece isso? O Salmo 23 é muito conhecido. Só que passa. No original, em hebraico, o salmista Davi não falou, não escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele escreveu: o Senhor Jeová é o meu pastor e o Senhor Jeová não me faltará. Então quer dizer, o Senhor que pode faltar, não nada me faltará. Mas como o tradutor pensou que era uma redundância, não é. Por isso que os escribas eram muito carnais, e foram eles que reescreveram. Eles pegavam a cópia do original e se reescreveram, depois as traduções vieram. Não, parece uma redundância, parece, né, que nem subir para cima, descer para baixo, né, um pleonasmo que eles falam por aí, né, mas não, o Senhor é meu pastor e o Senhor que não pode me faltar. Se o Senhor não te faltar, não vai faltar nada, amém, irmãos? Ele é o nosso pastor, Ele é o meu pastor, Ele nos conduz às águas tranquilas, aos passos verdejantes, a vara e o cajado nos sustêm. A vara é para nos dirigir no caminho dele, e o cajado é aquele gancho que tem no cajado, né, que é a parte do gancho, que pega uma ovelha que está já na boca do lobo, do leão, e o jacaré já está caindo na água, já está afundando, já está dentro do bolso. Vai pegar pelo pescoço e vai puxar. Alguém se me puxar pelo pescoço, vai machucar? Vai machucar? Vai, mas não vai morrer. Às vezes a palavra vem mesmo para a gente te ferir para você não morrer. Para você não se desviar e acabar sozinho na boca do leão, do urso, do jacaré, com a cobra. As águas tranquilas são águas que não têm perigo. E essas águas são as águas da palavra de Deus. Amém? Amém. Então o Senhor é meu pastor e Ele que não pode me faltar. E quem é esse pastor? João capítulo 10. Vamos voltar lá no Novo Testamento. João capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Amém? Amém? Todo mundo? Olha o título: Jesus, o bom pastor com letra maiúscula. Amém? Amém? Graças a Deus. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Da mesma maneira, né, se alguém está na casa dos outros e não for pela porta, mas por uma janela, por lá por qualquer outro lado, é um ladrão salteador, é a mesma coisa. É uma pessoa que deixa a palavra, que busca outra coisa. Em vez de buscar o reino, o domínio de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar até o último, busca demais coisas. Que quer a bênção, mas não quer um abençoador. Que não quer buscar a Deus, também está faltando a palavra de Deus. Qualquer um que entra atrás de uma bênção de outra maneira, Jesus está deixando bem claro, é um ladrão salteador. E só quer o paliativo, só quer o bueno. Na hora que melhorou um pouquinho, a pessoa sai fora, entra se reclamando, blasfemando, enganado pelo inimigo. Quando acontece alguma coisa, reclamando de todo mundo, inclusive de Deus. Olha o inimigo enganando. Jesus falou aqui, deixando bem claro. Mas olha o versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amém, irmãos?
Olha só o que diz o versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, quem entra por Cristo, quem presta atenção, eis que Jesus está à porta e bate. Se você abrir a porta do teu coração, ele é educado, e convidar ele para entrar, ele entra, faz morada, você ceia com ele e contigo todos os dias. Amém? Quer dizer, quem entra pela palavra, quem recebe a revelação da palavra, quem vem ouvir a palavra de Deus, este é o pastor. Vamos falar no versículo 2? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor com letra minúscula. Então, cada um de nós, quando nós entramos pela porta, tem entendimento da palavra de Deus, recebemos algo da palavra de Deus, tudo que é dado será cobrado. A partir de então, cada um de nós é uma espécie de pastor. Não o pastor que nós estamos vendo lá em Efésios, que é um pastor oficial que cuida dos demais pastores, que é o meu caso, pela misericórdia de Deus. Ele está aqui para cuidar, mas cada um de nós, como passa bem, você entrou pela porta, entrou por Cristo, deixou de entrar na sua vida, a partir de então ele está contigo para que você seja uma testemunha de Cristo, uma espécie de pastor. Não que você tem que falar, senta aí que agora eu vou pregar, não. Quem quer pregador vai vir na casa de Deus. Quem tem um pregador vai abrir na internet para procurar uma pregação. Mas, na medida do possível, você sem palavras, você vai ser uma testemunha de Cristo na sua casa. Você vai levar uma boa notícia, vai contar um testemunho daquilo que aconteceu com você, aquilo que aconteceu com um amigo aqui na casa de Deus, aquilo que Deus vai te tocar. Quando você é um portador da boa notícia, porque quem crê no Senhor Jesus será salvo primeiro, portador da sua casa. Você vai ser esse condutor da sua casa. Responsabilidade. Versículo 3. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Realmente, quem conhece, ouve a voz de Deus. O pregador prega, a palavra passou, ouve a voz de Deus. Quem fala é o Senhor. Então o Senhor conhece e verdadeiramente você conhece também a palavra de Deus. Aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate a porta ali será aberta. Alguém sabe o seu nome? Foi José. José, depois você chama de José. Começa a chamar de José lá mesmo de madrugada, lá na sua porta, lá batendo na porta. José, olha aqui, quem que é? Sou Joaquim, ele da esquina. Mas você não conhece Joaquim? Você vai abrir a porta para você? Para esse cara, para essa pessoa? Hã? Jesus também, Jesus conhece todo mundo, mas você não for conhecido aquele que entrou pela porta, entrou pela palavra, que está buscando o reino do domínio de Deus, ele vai abrir. Não porque ele é mau, porque ele também foi um consumidor. Se ele abrir essa porta, o fogo vai vir te consumir. Como aconteceu lá com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram lá diante dos ídolos da Babilônia e verdadeiramente foram condenados a ser jogados na fornalha de fogo ardente, lá mais quente 10 vezes. Tanto que os algozes que foram jogados dentro da fornalha, eles queimaram lá de fora. E eles foram jogados lá dentro e não aconteceu nada com eles. Não foram chamuscados, não ficaram nem com cheiro de fumaça, mas na hora que o veio lá dentro tinha um pacto na fornalha. Amém, irmãos? Então, na hora que abriu a porta, aqueles que não eram de Deus foram queimados, torrados, e aquele Senhor de Deus entra pela porta. Entraram e ali não aconteceu nada com ele. Aquele homem foi impressionado com o Timote, aquele que estava no anjo de Deus, era o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de nascer da Maria. Estava lá com eles, proteger. Eles estavam lá com eles, está conosco hoje em nome do Senhor Jesus, amém? Em nosso coração, Ele está contigo. E você ouve a voz dele. Você não fica indo atrás de conversa fiada. Olha o versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. É verdade. Você não fica aí com conversa fiada. Você tem uma espécie de vereano. Lá em Atos Apóstolos, o Paulo, ele foi em uma cidade chamada Bereia. Pregou. Bonito. Trouxe uma grande pregação. E aquele povo falou assim: bonito, mas calma aí, Paulo. Agora nós vamos confirmar se tudo que você está falando está na palavra. Se você tem uma pregação, faz isso.
Aqui nós estamos usando a palavra. Mas a partir dessa parte da homilia, né, homilética que nós vamos trazer, esse está na palavra também. Nós temos que verificar se está na palavra, se é uma espécie de vereano, para não acabar ali em doutrina estranha, e coisa que não tem nada a ver com Deus, porque o diabo não vem de chifre, de rabo, sorteado, vem te pegar. Se ele aparecesse para uma perfeição, o povo ia ser correndo. Ninguém ia para a balada, ninguém ficava em prostíbulo, ninguém ia para bar, ninguém ficava com conversa de fiado de madrugada. Pessoas diziam, você já sai correndo. Eu estava falando com a minha esposa ontem. Falei, se Deus abrisse o olho da humanidade 10 segundos, vai chegar no mundo espiritual, todo mundo se convertir. Mas aí acabou o livre-arbítrio. Nós temos que ser livres de limites com toda a vontade. Se a pessoa enxergasse no mundo espiritual, estava todo mundo aqui. Cada igreja tem que ter 30 mil lugares. E era cheia todo dia, buscando a Deus, esperando a vinda do Senhor. Exatamente. Porque no mundo jaz o maligno. É só demônio. É muito demônio para poucas pessoas preparadas. Por que estão preparadas se Jesus deixou bem claro em Marcos 16 que sinais seguirão a todos os que creem em nome dele? O nome é dele. Eles expulsarão demônios. Cada crente salvo é uma pessoa que existe o demônio. Por mais que não chegue no altar, por mais que nós não cheguemos no altar, Deus ele vai preparar. Por isso que nós temos que buscar por ele, porque Deus ele tem preparado o melhor para cada um de nós, para cada um. Deus ele falou lá na antiga aliança que ele iria mandar o pastor que iria realmente agregar o povo dele. Pega a sua Bíblia, volta lá no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 3. Amém? Versículo 11, Jeremias 3, 11. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a alevosa. Por quê? Porque o povo de Judá, ele ficou mais tempo mesmo buscando a Deus. Jerusalém estava dentro de Judá, e ali os sacerdotes verdadeiros estavam ali. Israel não, começou a trazer toda espécie de doutrina, de idolatria das outras nações. A capital de Israel passou a ser Samaria, que era um lugar de transeuntes. Então tudo mesmo que acontecia para lá virou uma espécie de uma cidade ecumênica, e o ecumenismo não tem nada a ver com Deus. Se só Deus, Deus único, é o Todo-Poderoso, é o único Deus. E ali eles começaram a acreditar em tudo quanto é voz e doutrina. Então Deus determinou que essa rebelde Israel está um pouco melhor do que a alevosa, a traiçoeira. A alevosa é traiçoeira, é traidor, uma desleal Judá. Porque Judá teve mais tempo com profetas e sacerdotes reais, pessoas ensinando a verdadeira palavra de Deus, e mesmo assim traíram a própria palavra de Deus. Versículo 12: vai, pois, agora e apregou essas palavras para a banda do norte, que é Israel, e disse: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Amém? Amém. O Senhor me mostra em alguns momentos, lá no Antigo Testamento, que havia algumas condenações, julgamento, condenações até de nação. Ele mandava destruir tudo, mas era um julgamento. E mesmo que o povo dele, mas ele não é mau, de justiça. Ele estava fazendo justiça, mas ele estava falando para o povo: volte para mim, porque a ira passa, vai passar em pouco tempo.
pessoa abusa mesmo ali da misericórdia de Deus. Está abusando. Já sabe o que tem que fazer. A rebeldia não é só deixar de fazer, é caridade ao obedecer. Tem gente que não faz, você manda de jeito nenhum. Aquele burro manco que fica lá barrado, puxa, não sai do lugar. Aí na hora que você desiste, ele sai andando. Mas para o outro lado, e tem gente que o povo estava assim. O povo de Deus estava dessa maneira. Continuando, versículo 13: somente reconhece o teu pecado, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e entendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não deste ouvido a minha voz, diz o Senhor. Verdade? A pessoa tem que reconhecer que somos pecadores e verdadeiramente perdoar para ser perdoado, tanto no Antigo Testamento que em qualquer lugar a pessoa ia mesmo, ouvia alguma voz e falava: não, isso aqui foi Deus que mandou, isso aqui está na palavra de Deus, faz isso, faz aquilo. A pessoa tem que voltar para ver se está na palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. Não adianta desespero. Não adianta desespero. Olha aqui o capítulo 1, volta uma folha. Versículo 12. E disse-lhe o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que isso significa? Deus não tem compromisso com o seu desespero, com a sua palavra, com a sua oração. Não tem, não. Deus não manda o pecado. Isaías 59. Tem uma separação do pecador e do ser humano. Ô pastor, se Deus não ouve o pecador, então eu vou parar de pecar, eu vou parar de orar, não vou parar de pecar. E busca mais a Deus até orar de verdade. Mas se você fala isso com uma pessoa, tem gente que fala que é isso. Deus só obedece pela palavra dele. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Você tem compromisso com a palavra? Aí sim, você vai servir ao Senhor e vai verdadeiramente falar dele de acordo com o Espírito de Deus. A oração do verdadeiro adorador, que adora em espírito e verdade. Essa oração, por isso que precisa buscar o Espírito Santo. Não é brincadeira, não. A gente vê as igrejas, é domingo do Espírito Santo, eles apagam a luz e faz lá, coloca lá umas luzes de balada e está ensinando a palavra. A busca do Espírito Santo, ela está assim: deixe todo o pecado, porque a palavra de Deus não tem tolerância para o pecado. Produz o fruto do Espírito Santo. Busca o batismo do Espírito Santo, depois de produzir o fruto, porque não é pelo dom que se conhece, é pelo fruto. O dom e o fruto tem que ter os dois. Tem gente que é o dom, mas vai ver, odeia, vive triste, melancólico, traiçoeiro, trai, um monte de coisa errada. Mas como assim? Deus usa quem ele quer. Exatamente, o diabo usa quem ele pode. Até o que talvez chegou, não tá? Volta lá no capítulo 3, versículo 14: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, e a uma cidade, e uma cidade, e a de dois de uma geração, e vos levarei a verdade. Cada um de nós vai saber que somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, tem que entender aquela palavra das 10 virgens. Não basta não ter pecado, tem que estar com óleo, tem que estar com o Espírito Santo. As 10 eram virgens, as 10 não foram tocadas, as 10 não caíram nos pecados, nas tentações da carne, mas 5 delas eram sem juízo, deixou faltar o óleo. E Jesus voltou e perdeu. Tem que estar buscando o conselho todo dia, cada manhã, seu primeiro pensamento do dia tem que ser o Senhor. O último também, coloca na casa em ordem. Não ora, não dorme sem dormir. Alguns dizem que a melhor maneira de morrer é dormindo. Depende com quem você for dormir. Se você for dormir magoado, chateado, irado, tem casal que briga durante o dia e não se acerta em dormir. O diabo dormiu no meio do casal. Você dormiu com ódio de alguém, né? Quem usa a bola sendo dente, né? Até dá para tirar aquela bola e colocar na água. Mas dá para tirar o coração e colocar na água?
Então, você até olha, o Senhor começou papai, tio, filhinho, mas aquele meu filho, aquela minha sogra, aquele meu filho, Senhor, pesa a mão naquela desgraça. Você tirou o coração para dormir? Você orou a Deus e dormiu com o diabo. Olha como Deus engana. Olha como o diabo engana. Você deve conhecer um monte de gente assim. Talvez você até hoje fez isso. Até ontem. Você foi dormir e fez uma oração dessa. E abençoa um e amaldiçoa ontem. Não tem essa. Nós não pagamos o mal com o mal, nós pagamos com o bem. Nós não tratamos uma pessoa do jeito que ela merece, do jeito que nos trata. Nós tratamos como Jesus nos ensinou a tratar, a amar o inimigo. Orar por aquele que te maltrata. Se você verdadeiramente, alguém tentou contra a sua vida, mas não te matou, você tem a obrigação de perdoar e amar da pessoa. É fácil? Não é. Mas eu já vi vários casos, e para mim isso aconteceu com aquela mulher lá que o missionário mostrou, já faz alguns anos. Ela era cega. Essa moça foi estuprada. E nem sabia que ia ser possível. Nesse estupro ela ficou cega mesmo. Sério. Já diagnosticada mesmo. Enxergava, porque ela tinha até uma carteirinha mesmo de cega. Mas lá naquela reunião ela teve um encontro com Deus. Deve ter perdoado. O pecado não tem problema no outro. E se a pessoa não esquece, né? A gente tem que se lembrar sempre de José do Egito. Tá bom, você sofreu uma violação terrível como essa. Terrível. Enquanto você não liberar o perdão de esquecer, José, os irmãos dele venderam como escravo uma nação estrangeira. Depois de bater, jogar ele dentro do buraco. E ainda me inventaram uma mentira obrigatória. Olha quanta maldade. E depois o José sofreu muito mais lágrimas. Mas quando tudo veio, ele revelou o sonho do faraó, ele no fundo do lobo, o carapuço, ele chama de inferno. Ele sabia que o inferno é uma pessoa mais importante da terra. Ele era o último, passou a ser o primeiro. E quando aí o faraó deu uma esposa para ele, a Potifar, ele casou com essa moça, o primeiro filho chamou de Manassés. Sabe o que significa Manassés? Alguém lembra? Deus lhe fez esquecer. Esquece. Um dia que a pessoa se arrepender e vai te pedir perdão, você nem lembrava mais, você já tinha sido perdoado. Você não precisa procurar a pessoa que te perdoa. Mas você está valorizando o perdão. Não é isso? É você se limpar. Você limpar o seu coração. Aí sim faz a diferença. Quando você limpa, não deve ser fácil. Porque o diabo prepara tanto oprimido como opressor. Então, não tem jeito. Uma pessoa no centro da vontade de Deus, creio eu, que não vai passar por uma coisa dessa. Ela vai ser invisível para o maligno. Davi falou no Salmo 91, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei. Por que está sendo atingido? Porque o diabo ele prepara tanto o oprimido como o opressor. O estuprador e o estuprado. O que foi roubado e o ladrão. Ele prepara a vítima e o algoz. Para quê? O algoz é um pecador. E aquele foi vítima. Se não perdoar, ficar chateado, não liberar o perdão, perdeu. Talvez um dia esse bandido se arrependa e vai para onde? Vai para onde? Ah, pastor, será? Lembra do Calvário, gente. A gente pensou na Santa Ceia. Lá no Calvário não tinha uma cruz só. Eram 3. Do lado de um bandido, do outro do bandido, algumas traduções falam que eles eram homicidas. O homicida fez o quê? Matou alguém. Matou. Um zombou. É o Cristo mesmo? Desce daí. Salva-te a ti mesmo e nós também. O outro lado é do lado. Vamos falar assim do Senhor, que nem merecia ter a mesma condenação que nós. Ele voltou para Jesus, fez um pedido: Senhor, só lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Olha que coisa pequena. Parece pequena.
Mas ele sabia, os dois sabiam que ele era o Cristo. Menos um pouco. Porque estava vendo ali o que até os religiosos pensavam que ele era o Cristo. Até os discípulos, que Jesus ele escolheu 12. Um foi um traidor, ladrão. 2 eram soberbos, queriam sentar à direita ou à esquerda. O Pedro mesmo foi, negou o Cristo 3 vezes. Os outros nem aparecem, tirando o João. O João até aparece do lado da mãe dele, lá na hora chorando os dois. Mas Deus falou assim: ó, João, eis é tua mãe. Mãe, eis é teu filho. Os dois se cuidaram. Porque João fala, os dois se cuidaram. Exatamente. E ficaram filhos até o Pentecoste. Mas não crendo na ressurreição, eles estavam chorando. Mas Jesus voltou, esse homicida, e falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Olha a misericórdia de Deus. Talvez a família da vítima nunca perdoe. Talvez a vítima nunca perdoe. Mas se ela se arrependeu, Deus perdoa. Não carrega, não. O lixo da humanidade é pecado. Não é fácil. Tem que se envolver com Cristo. Se você for vítima de algo, não é fácil. Não fala assim: não, não perdão divino mesmo. Quem perdoa é Deus. E você dele, com a estrutura de Deus, com a mente de Cristo, você vai conseguir perdoar a pior coisa que fizer. Você vai conseguir. E é necessário, que é perdoando que se é perdoado. Não tem como pular isso. Se você não perdoar, não será perdoado. Não vai ter jeitinho, não vai ter jeito. Então, se prepare. Rima do coração. O pecado é o lixo da humanidade. Pede para um jovem colocar o lixo para fora do lixo. Pede. Quem gosta de colocar o lixo para fora? A pessoa fez o lixo. O dia que eu faço sopa ou ensopado de alguma coisa, eu descasco lá atrás, coisas, dá um saco assim, outro dia tem que colocar aquele lixo para fora. A gente não possa colocar o nosso lixo para fora, mas quem não perdoa está carregando o lixo do outro. Para onde ele quer que vá? Vai dormir e leva o lixo na cama. É o pecado do outro. Vai para trabalhar, olha o lixo nas costas. Ele está andando até a casa, sabe? Não está aguentando, você está carregando o lixo dos outros. Aquilo que o outro faz para você de magoa, te chateia, você pensa em você vai afundar. O mal, o mundo já não ali, o mal está aí fora. Se você deixar entrar, vai te afundar. Mas se você, enquanto está lá de fora, pode encher, pode sujar, vai formar aqui, não pode entrar. Para de carregar lixo dos outros. É maldade com Cristo, que Ele tomou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si também nossos pecados e as nossas transgressões. Quando você não perdoa, Jesus te perdoou, não foi te perguntando por que você fez isso. Você arrependeu? O seu pecado não lembra mais. Mas alguém peca contra você e você não perdoa, mesmo você tendo arrependido, você continua carregando o seu pecado e do outro, porque você está pregando Jesus na cruz de novo. Você está carregando o pecado do outro, o Senhor também é perdoando, e se é perdoado. Olha o versículo 15: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Isso será que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, e nem dela se lembrarão, e nem a visitação, isso não mais se fará. Aquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas na terra do norte para a terra que eu dei em herança aos vossos pais. Amém? Para o Senhor Jesus, uma nossa. Amém? Deus vai dar as coisas segundo o
coração dele para nos ensinar com conhecimento, com sabedoria, com inteligência espiritual, para que nós possamos mesmo multiplicar e frutificar. Nós vamos precisar mais de uma lembrança, não é para fazer mais a arca da aliança. Sabe aquela arca que nós estamos aqui em cima? Não é para fazer aquilo, não é para ter aquele símbolo. Porque a arca da aliança é os mandamentos. Nós vamos ter os mandamentos de Deus aonde? No nosso coração, para praticar, para sermos filhos amados do Pai. Senhor, meu pastor, eu quero ser um filho amado de Deus. Você quer ser um filho amado de Deus? Volta lá no Novo Testamento, lá em João capítulo 14. Amém? Olha o que diz o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, é este que me ama. Primeiro, temos que amar a Deus. Todo mundo ama a Deus? Hã? Tem gente que não quer nem saber do mandamento. E se conhece o mandamento, não pratica. Jesus está deixando bem claro. Aquele que tem o mandamento, pratica, é este que ama. Então, deixou bem claro que nem todo mundo ama a Deus. Amém ou amém? Amém? Fazer o quê? Né? Mas agora ele explica que não é filho amado. Olha aí, continuando em nome de Jesus. Aquele que me é este que me ama. E aquele que me ama será amado do Pai. Tem uma condição para ser amado do Pai. Ele tem uma condição para ser filho amado do Pai, que é praticar os mandamentos primeiro. Deus ama todo mundo? Ama mesmo? Vamos ler de novo? E aquele que me ama será amado. O amor está disponível, João 3,16. Mas há uma condição, o amor aproxima. Aproxima. Para ser um filho amado, você tem que ter um mandamento para ti. O amor está disponível, mas para ser um filho amado, você tem que amar primeiro. O amor está disponível. Será, o verbo está conjugado no futuro. Agora aproxima. Se a porta abrir e você não tiver o mandamento praticando, você vai ser fulminado. Então Deus não se aproxima do pecado, não responde ao pecador, para não frustrar o pecador pensar que Deus aprova o que ele está fazendo de errado e para não fulminar ele, que é a natureza de Deus. Não é a natureza, ele não vai mudar a natureza dele por causa do pecador. Entendeu? E mais, o Cristo é a mesma coisa. O Cristo está junto com o Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Amém, irmãos? Exatamente. Então também está no futuro. Você ama primeiro para se aproximar, para ser um filho amado. Romanos 8,14. Filho de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente falando que é filho de Deus, não quer nem saber do mandamento, não quer praticar, não quer buscar o Espírito Santo, não quer saber de nada. Quer saber da bênção, reclama quando não recebe nada, mas porque ele está buscando Deus. Deus que buscar a Deus. Olha aqui mesmo, você está no capítulo 14, está no 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Agora qual que é fácil ser amigo de Deus? Você vai ser amigo de alguém que é Deus, não é amigo de um famoso, um empresário, uma pessoa com condição, uma pessoa importante, conhecida, não. Você vai ser amigo de alguém que é Deus quando você fizer o que ele te manda. Exatamente. Quando você fizer o que ele manda, você se enche do Espírito Santo que vai te ensinar as coisas e você não vai esquecer nada. Volta 14, 26. Amém? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará algumas coisas. Amém? Amém nada.
Vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Tudo que diz direito. As coisas da terra, do céu e principalmente da palavra. E não vos deixará esquecer de nada. E vos lembrará de tudo que vos tenho dito. Amém? Então, tudo que o Senhor falou, principalmente, nós não vamos esquecer jamais. Esse é o nosso Senhor. Ele é o Todo-Poderoso que preparado o melhor para cada um de nós. Amém? Volta mais um pouquinho aqui, João, lá no capítulo 6. Mas quem consegue? Quem consegue vir? Não é fruto da casa. Deus que traz e prepara. João 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Então, o Pai é primeiro. Ninguém vê, só assim. Amém, irmãos? Tem um toque do alto. Não precisa de desespero. Fica tranquilo, sua família tem Deus que convence o Espírito Santo. O Espírito Santo convence a pessoa ali, quando vem, ela não vai ser lançado fora. Olha o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Amém. Ninguém pode ressuscitar isso. Agora tudo glória do Espírito Santo. Mas aquele que recebeu a palavra de Deus entende que Jesus não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. Olha o capítulo 3. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A minha palavra não condena ninguém, a palavra salva. Às vezes parece a pessoa que está ali com não tem se intrometendo na minha vida, esses pregadores, não quero falar da vida de ninguém, cada um fala da vida do que quiser, gente. Mas pode ter certeza absoluta, quem te ama é quem está te alertando. O salário do pecado é a morte eterna. Exato como o pecado, se você não acertar com Deus, e se você morrer nesse pecado, você vai permanecer eternamente. Porque está recusando a graça de Deus, porque não está crendo. Quem crê, olha o versículo 18. Quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está, agora, presente. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ô pastor, mas tem gente que crê, irmãos. Para crer tem que ser delegado, irmão. Não é só eu crer no nome de Jesus, não. O crer, você orar em nome do Senhor Jesus Cristo, é porque você está cheio do Espírito Santo. E é como se Jesus ele passasse uma procuração para você de plenos direitos. Você sabe uma procuração de pleno direito? Sabe? Alguns sabem. Você vai no cartório e fala assim, fulano agora aqui, pode comprar, vender, tudo que eu tenho, mexer na minha vida, tudo. Será que você está preparado para Jesus passar uma procuração dessa? Para você agir em nome dele? Crer no nome dele e agir no nome dele. Você tem esse nome que é acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo ele é o Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos preparados. Cada um vai ser essa espécie, pastor da nossa vida, nossa casa, porque quem crê no Senhor Jesus será salvo primeiro tu e depois toda a sua casa. Não é fruto da casa, é fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos, o povo de Deus, talvez aqui está vindo uma chuva de bênção, vamos pôr de pé em nome do Senhor. Está chegando no seu lugar, está chegando na sua casa, está chegando na sua família, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Isso. Quem puder ficar em pé, fica em pé. A mão para a criancinha pode ficar sentada. Amém? Mas você vai, o diabo te faz todo quanto é de coisa de lambança na sua vida assim, tirando assim, no sentido horário. Aí você vai dar 6 voltas, no sentido anti-horário, fazendo todo o diabo na sua vida, em nome do Senhor, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. E para ele aquela linda saúde. Amém?
Ele é nosso amigo quando nós obedecemos a palavra dele. Ele é o bom pastor quando nós somos ovelha do aprisco dele. Amém? Ele é o bom pastor, ele não vai faltar, porque não vou buscar demais coisas, vou buscar o bem de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Amém? Exatamente. Então nós já aprendemos, ele é o bom pastor, e quando nós entramos por ele e nós, cada um de nós é uma espécie de pastor, lá nas nossas casas, nossas famílias, nossos empregos, nossos estudos, nossos pais, cada um é uma espécie de, não como pastor de altar, talvez se tiver chamado vai cumprir na sua vida, mas para se cumprir isso nós temos que entender esses pastores, de pastor, como eles vivem em nome do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, abre lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. 3. Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, capítulo 3. Deveres dos bispos e dos diáconos. O que é um bispo? Bispo é um pastor oficial, um pastor de pastor. Amém? Então, cada pastor oficial que cuida de uma igreja é um pastor oficial. Então, o bispo, que os membros são uma espécie de pastores. E os diáconos são os obreiros oficiais que fazem a obra de Deus. Né? Então, dá uma olhada aqui, o versículo primeiro. Esta é uma palavra fiel, quer dizer, que não cabe interpretação. Deus lhe mandou a revelação plena de como deve ser a vida do pastor. Se alguém deseja o episcopado, quer ser pastor, excelente obra exige. Então, cada um de nós aceitou Jesus, está cheio do Espírito Santo, já está fazendo obra na obra de Deus. Se prepare, qualquer momento a gente pode pedir. Quem está falando? Traz uma mensagem aqui de 1 minuto, 2. Tem os irmãos que pregam aqui na igreja, com o Carlos, com o Michel, né? Nas segundas-feiras. Às vezes eu preciso sair um dia na semana para eles fazem, né? Eles fazem, estão preparados para isso. E se preparando, se tiver chamado de ser pastor oficial, um dia vai se cumprir em nome de Jesus. É uma excelente obra, a pessoa deseja. Se você desejar, não tem coisa melhor para você desejar. Oh, pastor, vai ninguém feito. Irmão, esquece, agindo Deus, quem? Ninguém vai te pedir. Tem um comedor de arroz e feijão vai te pedir e você assumir e cumprir o seu chamado. Amém? Então, uma excelente obra você deseja e você deve buscar e vai se cumprir na sua vida. Versículo 2: convém, pois, que o pastor seja irrepreensível. Isso, que seja de irrepreensão. Toda hora tem que ser entendido, cada vez que no outro, esquece de pagar uma conta, cortou a luz e vai fazer o que não devia. Não, começa por aí. Toda hora tem que ter uma repreensão de uma liderança. Como assim? Não, já começa por aí. Nós não podemos ser dignos de repreensão. E mais, marido de uma mulher, amém? Não é uma mulher por vez, e também não pode ser solteiro. Essa palavra é bem clara, que o pastor deve ser casado. Ô pastor, e os sacerdotes solteiros que tem por aí? Ou um pastor mesmo que é solteiro, Deus não pode usar um pastor solteiro? Não pode, ser comissionado, mas consagrado. Tem uma missão, tem um mais ordenado, consagrado. Então, a palavra fala que essa pessoa deve ser casada. Mas em algum lugar, né, nós sabemos por aí, que não só o sacerdote não é casado, como ele foi proibido de casar. E aí nós estamos. Por quê? Porque isso é coisa do próprio Satanás. Vai no capítulo 4. Versículo 1. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, negarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina do diabo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibido o casamento,
prazeres que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graça. Com as duas vocais, fala, em outras palavras, a Bíblia deles não é diferente da nossa. Então, proibir o casamento não foi desde o começo, foi no ano 1100 e pouco que proibiu o casamento do sacerdote da igreja romana. Se você veio de lá, se você está nos assistindo ainda de lá, bom, eu estou pregando a palavra. Não sai não. Estou só falando a palavra. Em alguns lugares aqui não existem pastores. Eles inventam o nome para o sacerdote que não está na Bíblia, como foi feito lá, como foi em outras religiões. E aqui tem. E Deus levantou alguns para pastores, os cheios do Espírito Santo, pegar a palavra de Deus. Mas aí fora eles fazem qualquer coisa. O diabo ele tomou no mesmo ponto, ele tem um sistema maligno de entendimento, na informação, na educação e principalmente na religião. Os principais potestades são pior que o maligno. Quando o ser humano dá uma brecha, onde entra um demônio, entra uma legião. A pessoa daqui a pouco está completamente endemoniada com legião. Mas isso não é nada perto dos principais potestades, onde pessoas poderosíssimas, há séculos e até milênios, já têm medo combinado com o próprio Satanás, deliberadamente, não que foi imposto e a pessoa foi endemoniada. A pessoa mesmo, faz parte, o cérebro já, deliberadamente, são pessoas poderosas. Não é pessoa que você vai saber quem é, não. Mas eles tomam conta da cultura, que acha que é cultura, diabo te enganando, da ciência, do entretenimento, que está assistindo um negócio, daqui a pouco você está se esquentando no fogo do diabo, você está lá tolerando o que é errado, você está torcendo para o bandido, e você nem percebeu que está sendo a palavra de Deus na ficção, porque o comportamento do ser humano é adquirido, o mau comportamento é adquirido. A pessoa, ninguém nasce drogado, ninguém nasce homoafetivo, ninguém nasce no pecado, ninguém nasce bandido. São comportamentos adquiridos em casa e também no entretenimento. A pessoa vai ver na televisão, vai comendo comida estragada e daqui a pouco a família vai pagar a conta do hospital, da clínica, vai dar cemitério. Vai. Pode ser que a pessoa não faz nada errado, mas deixa o celular na mão de uma criança. Deixa as crianças assistir o que quiser na televisão. Só desgraça. Os heróis, ninguém mais sabe quem é herói. Acabou de fazer o bem, vão encher a cara, mas lá eles estão. Eu já trabalhei muito tempo na televisão, né, no cinema também. Mas é tudo de verdade. A droga não é de verdade, a bebida não é de verdade. Mas quem mora aqui do lado da nossa, ela bebe, eu vou devolver o bebê do herói vai. A criança vai ver o herói bebe. Lembra lá o pica-pau? A pica-pau vivia com charutão na prisão, com charuto, não sei o que lá, pro pai. Comia espinafre e fumava charuto, cachimbo. Já dando um exemplo do capeta, a criança não tem problema, o herói bebe, fuma. Qual que é o problema? Aí o pai também bebe, fuma. Aí deixa o copinho ali, a criança experimenta, joga uma betuca, a criança lá, a primeira tragada não aguenta, quase morre. Mas daqui a pouco vai lá, vai aprender a tratar, daqui a pouco o diabo tomou conta. Aquele que inventa com o diabo acaba sendo escravo do diabo, fica escravizado, pergunta para alguém que é viciado em álcool, droga, tabaco, se a primeira vez que ele experimentou, se ele queria ser viciado naquilo. Mas não é fácil, para ser difícil, mas com Cristo é possível. Com Cristo é possível. Mas está aí, a doutrina do diabo está aí. Proibir casamento. Aí vem, ó. Só na França, 300 mil casos de pedofilia no sacerdote dessa igreja. É fato, só buscar na internet. Foram descobertos 50 mil, acho que em Portugal, mas se for fazer um catado é milhões no mundo inteiro. Por quê? Porque proibir o casamento, o ser humano tem necessidades. Ele não nasceu celibatário. Jesus fala que existem alguns celibatários, pouquíssimos, eunucos, que não têm necessidade de contato mesmo íntimo com a pessoa do sexo oposto, muito menos o próprio sexo.
mas a gente vê que não tem padrão. É menino, tudo. Na minha família tem um caso, que na verdade depois de se casar, na verdade não foi nada criminoso. Né? Inclusive, o saudoso, né, foi para a glória assim, o ano passado na presença de Deus. Um padre espanhol, ele veio para o Brasil e a prima do meu pai era a freira dele. Os dois se gostaram, casaram, abandonaram tudo e ficaram mulher. Deus é Deus. E quantos padres e até bispos, né, romanos, hoje se casaram e são pastores? Quantas pessoas também foram homoafetivos, né? Lá na sede do tempo que eu pastorei ali, quando eu vi entrando rapaz vestido de moça, mas não era moça. Tem 20 mil diferenças um homem com uma mulher. 20 mil genéticas. Isso é um absurdo mesmo, eles querem colocar no esporte um rapaz que fala que tem a mente de uma mulher e poder disputar com a mulher. Tem como, isso é absurdo. Hoje já, você fala, pô, os recordistas de natação, as recordistas de natação, nasceram homem. Como que pode ter genética tão diferente? É um absurdo, isso é trabalho da natação já. Imagina os outros esportes, começar musculação, levantar halteres, começar a não, eu me sinto, eu tenho a cabeça de mulher, então eu tenho que disputar com mulher. Misericórdia, cada um, e aí fica dessa maneira. Quer pensar o que quer, se relacionar com quem quiser, tudo bem, mas a genética não muda. Há muita diferença, a força do homem é diferente de uma força de uma mulher. É diferente, não tem jeito. Um homem nunca vai ser uma mulher, a mulher nunca vai ser um homem. Macho e fêmea, pode se olhar, não tem maneira. São 20 mil diferenças genéticas. O mau comportamento foi adquirido. Viu algum lugar, teve maus experiências fora de Cristo. A pessoa geralmente teve mal experiência. Namorou com um traste, a moça namorou com um traste de cabelo, aí se revolta contra os homens, contra Deus, isso é uma coisa que não consegue acreditar a mulher e Deus. E vice-versa, o rapaz também sofreu na mão de uma mulher, fala assim, não quero mais saber de mulher não, agora eu vou me relacionar com um diabo enganando. São maus comportamentos adquiridos ou ordenança do próprio Satanás. E aí causa todo esse tipo de escândalo. Aquele que deveria cuidar, como pastor, abusa. Ai meu Deus. Pastor e os pastores evangélicos. Pode acontecer alguma coisa porque tem gente que não é, que não cumpre essas etapas. Se alguém de tudo, ninguém sabe de onde veio, fez um curso pasmem, tem curso pela internet. Aqui eu fiz seminário de teologia, eu fui ordenado primeiro obreiro lá com o pastor Jair, depois fui ordenado pastor com o pastor Jair como missionário. Não foi uma menção. Talvez pela minha própria cabeça, desse querer mesmo, eu queria ser continuar sendo fiel obreiro. Mas Deus foi confirmando, foi abrindo. É isso, vai ser obrigado para sair daqui a pouco, eu sou obrigado. Isso é o auxiliar, pastor. Sou pastor auxiliar. Você já está preparado para lá, se tem alguém do jeito que você é, falando exatamente isso. Você é casado, eu lembro foi exatamente isso. Precisando de um homem casado, nessa igreja que eu tinha uma responsável. Em poucos meses que eu tive convertido. Ele falou: no começo do ministério foi igual está sendo com você, mas você está preparado. E cada vez ele vai preparando mais. Cada busca que nós temos no Evangelho, nós temos mais boa. Mas por aí pessoas têm um pensamento, um raciocínio humano, vai lá, faz, acha que está tudo certo, está tudo errado. Tem que ser casado. Volta lá, por que tem que ser casado? Esse capítulo 3. Convém, pois, que o pastor seja repreensivo, marido e uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dá, que não beba vinho, não espectador, não contencioso de cobre e ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em
subjeção, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Acabou. A Bíblia é igual, nesse ponto aqui é igual. Já vi gente quase que é brincadeira que não mostra isso. Porque a pessoa vai falar, não, o sacerdote santo de verdade, consagrado mesmo, são sacerdotes da igreja romana, porque eles não casam. Ah, é? Pega a sua Bíblia, aquela Bíblia desse tamanho, cheio de santo no meio. Aí no 1 Timóteo 13. Na hora que eu mostrei o quarto, caiu. Que a proibição de casamento de um sacerdote é uma doutrina do próprio diabo. E eles caíram nessa deliberadamente, porque não meditam a palavra, não estudam a palavra. Não estudam. Nós precisamos. E como nós fazemos, pastor? Oramos pelos nossos pastores. Olha o que diz aqui, Carta aos Hebreus, capítulo 13. Bênção orar pelo nosso pastor. Olha aí, versículo 7. Carta aos Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais gritai, atentando para a sua maneira de viver. Mas, como Paulo falava, sede, pois, meus imitadores daquele que eu imito Cristo. Então, em outras palavras, o imita pastor, o imita Jesus Cristo direto, amém? Então, olha pelo pastor, coisa boa, porque o pastor, tudo mesmo, verdadeiramente, que alguém poder liberar, alguma coisa que o pastor poder fazer, o pastor pode fazer tudo na hora de Deus. Eu posso lavar, já lavei banheiro aqui, já passei carro, show aqui, já fiz várias coisas que a gente pode fazer, e tá, é isso. Mas tudo que os obreiros e irmãos fizerem, nós só vamos mais tempo para nós prepararmos melhor comida para vocês, irmãos. Amém? Tá? Então ora para os pastores. Mas da mesma maneira que nós oramos, nós também podemos pedir oração. Vizinho na direita, Tiago, só para terminar. Versículo do capítulo 5. Versículo 14. Amém? Amém. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, que são os pastores da igreja, e ore sobre ele, ungindo com um azeite, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Amém? Por quê? Porque o pastor vai levar a palavra, vai levar a pessoa ao arrependimento, como nós vamos fazer agora. Coloca a tua casa em ordem. Essa oração é personalíssima. Examinar, pois, o homem a si mesmo, e assim como deixou e viva desse caso. 1 Coríntios 11, 28. Que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não dando devido valor ao sacrifício de Jesus. Vamos orar. Perdoe e ser perdoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Limpa o teu coração, fala com Deus. Vamos fazer essa oração é personalíssima. Ninguém pode representar diante de Deus. Fala tudo para o seu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Como a senhora se faz presente, e agora é você entrar na liberdade e faz com ele em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós aprendemos, Pai, tudo que o Senhor tem preparado na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que não há tolerância no pecado. Para Deus não tem diferença pecadinho e pecador, isso separa de Deus. Agora é o momento, então, de você se arrepender do que você tem feito, daquilo que você não tem conseguido parar de fazer. Peça agora, Senhor Jesus, me ajude a não cair em tentação. Fala com Ele. Peça ajuda se você não perdoa alguém. Talvez você nem lembre mesmo. Alguém cometeu um mal contra a sua vida e você não perdoou. Você sujou seu coração e talvez você tenha até falado aos quatro ventos: eu jamais perdoarei essa pessoa. E
então você não poderia participar da Santa Ceia. Agora você se arrepende, perdoa e seja perdoado. Aceita Jesus no seu coração, seja salvo. Aí você está preparado não só para participar da Santa Ceia, mas para entrar no céu em nome do Senhor Jesus. Ô Senhor, visita cada um em nome do Senhor Jesus. Isso vai falando tudo para Deus. Fala tudo para o seu Pai. Lembra quando nós éramos crianças e alguém contava alguma coisa contra nós? Nós falávamos assim: eu vou falar tudo para o meu pai, falar tudo para ele. Mas não fala tudo o que te fizeram, não. Ele te ajudar você a esquecer. Mas fala tudo o que você fez também. Aquele que fala a verdade, ele manifesta a justiça de Deus. Isaías 1,19: se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ah, o Senhor quer te abençoar. Exatamente. O pão dos filhos é a bênção de Deus. Você tem direito à bênção. Quando você busca o reino, você busca o domínio de Deus em primeiro lugar. Quando você limpa o seu coração, aceita Jesus como Salvador, você nega a eficácia do diabo na sua vida, você verdadeiramente pede forças para Deus, para você não cair mais em tentação. Em nome do Senhor Jesus, glorifica cada um de nós, meu Pai. Ou para que nós sejamos mais úteis na pregação do Evangelho, para cada um sendo testemunha de Cristo, que cada membro dessa igreja, os que já estão ou que estão vindo, aqueles que verdadeiramente vão voltar, sejam uma testemunha de Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Para confirmar toda a oração que você fez agora, levanta a sua mão direita. Olha aqui na minha mão direita, agora com o olho aberto em nome do Senhor Jesus, e olhe comigo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu, para o seu nome, me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, consciente e inconscientemente, por atos, palavras, pensamentos, por sentimentos e até maldades do meu coração. Senhor Jesus, ajude-me a não cair mais em tentações e a perdoar a todos os que me ofenderam. Nesse momento, eu nego a eficácia do diabo, dos mensageiros do diabo, do inferno, da tentação e do pecado na minha vida. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida para todo sempre. Amém. Você morou com fé, você não só pode participar da ceia, como você vai entrar no céu. Amém? Não largue Jesus nunca mais, em nome de Jesus. Amém? A maior decisão da sua vida, em nome de Jesus. Pode passar lá, irmãos, na Santa Ceia, em nome de Jesus. Pega a ceia e aguarde um pelos outros, em nome de Jesus. Vamos consagrar o pão, que é o corpo de Cristo, e o suco da uva. Na sua casa também. Prepara o elemento aí. Ô pastor, eu não tenho pão, eu não tenho o suco da uva, um pedacinho de biscoito, um pouquinho de água. A precisão dos elementos não é importante, mas sim que a Santa Ceia do Senhor seja preparada para ser nos preparou o manjar que nos comprou. E agora nos convida a cear. Você deixa o maná.
devidamente tomou o pão. E tendo dado graça, eu parti e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo, que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceares em memória de mim. Porque todas as vezes que ceares em memória de mim, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Ouça, meus filhos. Nós precisamos participar da ceia até que o Senhor volte. A palavra falou profundamente. Quem somos nós? O Senhor não fala na palavra quem somos nós para falar. Pai. É o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. O corpo de Cristo representa verdadeiramente o corpo do Senhor, que vai precisar de dores. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que os seus apoios que estavam sobre o Senhor Jesus Cristo, pelas feridas dele, nós fomos sarados. Pela palavra que nós recebemos, nós já nos preparamos para a ceia, pois já participamos da ceia. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é tempo para o pecado, não é tempo para a enfermidade. Então pode participar do corpo de Cristo em nome do Senhor. Levanta a sua mão para orar a Deus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele foi dissolvido. Ele muda, dissolve aqueles que chamam de corpo de Cristo. Mas da mesma maneira que esse pão foi moído entre nossos dentes, o Senhor foi moído para nos dar vida. E uma vida com abundância em nome do Senhor Jesus. Receba a saúde do seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Vai recebendo agora a bênção de Deus na sua vida. Vai recebendo agora a bênção de Deus na sua mente, no seu coração. Vai se envolvendo com o Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus. O seu corpo não é mais tempo para o pecado, é tempo do Espírito Santo. E você participou do corpo de Cristo, recebendo a força de Deus na sua vida, recebendo o amor de Deus no seu coração, no seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo da saúde, corpo fique curado em nome do Senhor Jesus, mente fica curado em nome do Senhor Jesus, coração fique curado em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, nós só temos a agradecer por nós tomamos posse de tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. No fim da ceia, o Senhor tomou o cálice e tendo dado graças, o disse: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Fazeis todas as vezes que bebeis em memória de mim. Pai, o bem mais precioso que já quero sobre essa terra foi o sangue de Cristo. Pois quem dá o sangue para o Filho é o Pai. O Senhor Jesus Cristo recebeu o sangue do próprio Pai do céu, recebeu o sangue da mão. Então ele não tinha pecado nem o sangue do passado, para usar os sangues de animais para cobrir o pecado do pecador do povo de Deus que se arrependia. Mas o sangue de Jesus não cobre o pecado de ninguém. O pecado que não for confessado não aparecerá no juízo. Mas Jesus, ele veio tirar o pecado do mundo. Por isso nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Cristo. Pode participar do cálice. Olha, Malabaixo, ele canta. Isso. Está consumado. O corpo de Cristo foi consumado. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou e veio para sempre. E fala: viva Jesus no meu coração. Ele se convida ele para fazer morada eterna. Agora você pode tomar pó da mesa. Agora você pode chamar seu irmão pelo nome e mandar embora em nome do Senhor Jesus. Agora você pode participar mesmo da presença do Todo-Poderoso. Agora você pode fazer parte da família de Deus em nome do Senhor Jesus. Isso. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Manifesta o dom agora. Você pode agora só pedir: Senhor, abre meu coração. Agora você se esvazia, Deus te enche. Palavras impronunciadas saindo da sua boca, para você ter que abrir bem a tua boca. Deus está no céu. Exatamente. Levanta os seus olhos para o céu e clama mesmo. O altar, em nome do Senhor Jesus. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia.
vou a trocar, Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Jesus Cristo, uma linda também. É para todos nós. Você ama a mensagem da cruz, entendeu a mensagem da cruz? Você deixa o pecado por tudo do mundo, busca o Espírito Santo de Deus, e você até morrer, você vai proclamar. E se tiver chamado, vai chegar aqui no altar para pregar em nome do Senhor Jesus. Amém? Nosso amigo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Continue deixando o joia do coração, compartilhando. Estamos todos os domingos buscando o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Amigos Remédio 36, às 9h18, no segundo domingo, ainda temos a Santa Ceia em memória do Senhor. Amém? Fique na graça de Deus e com o Senhor Jesus Cristo.